Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Você sabe como a Bíblia foi formada? Quem a escreveu? Quem escolheu os livros que compõem a Bíblia? Quem a organizou? A Bíblia foi adulterada com o passar do tempo ou posso confiar totalmente nas coisas que estão escritas nela? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo. Já peço que fique comigo até o final e se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Clique no like e já compartilhe este vídeo nos seus grupos para que ele chegue a mais pessoas. A palavra Bíblia vem do grego antigo biblos e significa livro. Originalmente era usada no plural para se referir a uma coleção de livros ou escritos. Com o passar do tempo, começou a ser usada para se referir especificamente à coleção de escrituras sagradas do judaísmo e do cristianismo, que abrangem o Antigo e o Novo Testamentos. Portanto, a palavra Bíblia pode ser entendida como os livros sagrados ou a coleção de escrituras. Na prática, a Bíblia é uma coletânea de livros considerados sagrados que foram escritos por antigos profetas, por reis, historiadores e outras pessoas das mais variadas idades e de diferentes classes sociais, como boiadeiros, pescadores e até médicos. Esses autores registraram a relação entre Deus e o seu povo por mais de 4.000 anos. Todos os livros que compõem a Bíblia que conhecemos hoje são considerados textos sagrados, inspirados por Deus e que trazem mudança de vida. O apóstolo Paulo escreveu na epístola de 2 Timóteo, no capítulo 13, versos 16 e 17, assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é composta por 66 livros que falam sobre a aliança de Deus com o seu povo e o seu plano de redenção e salvação para toda a humanidade. O Antigo Testamento é composto por 39 livros que são organizados em 5 diferentes categorias: os livros da lei, conhecidos como Pentateuco ou Torá, os livros históricos, os livros poéticos e de sabedoria, os profetas maiores e os profetas menores. A autoria dos livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Pentateuco, é atribuída a Moisés, que é considerado o líder e profeta que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai. Para os judeus, os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como a Torá, que significa instrução ou lei em hebraico. A Torá é considerada a base da fé judaica e é lida e estudada regularmente nas sinagogas até os dias de hoje. Os livros históricos contam a história do povo de Israel, desde a conquista de Canaã, a terra prometida, a história dos juízes, profetas e reis que governaram Israel até o exílio babilônico do seu povo e o seu retorno para Judá. Já os livros poéticos e de sabedoria contêm uma variedade de poesias, de cânticos, ensinamentos, orações e louvores a Deus, abordando temas como a natureza da vida, a justiça de Deus e a sabedoria prática para viver uma vida reta e justa. E por fim, os livros proféticos maiores e menores, que foram escritos por uma variedade de profetas, que eram mensageiros de Deus para o povo de Israel em diferentes épocas e em diferentes contextos históricos. Cada profeta tinha uma mensagem específica para transmitir ao seu povo, frequentemente incluindo advertências sobre a idolatria, chamados ao arrependimento, promessas de restauração e visões sobre o futuro. A diferença entre os livros dos profetas maiores e menores não tem a ver com a importância do profeta, mas sim com o tamanho do livro. Os profetas maiores são aqueles que escreveram mais, e portanto os seus livros são maiores em tamanho, não necessariamente em importância. Já o Novo Testamento contém um total de 27 livros, divididos em evangelhos, em livro histórico, epístolas paulinas e epístolas gerais, e o livro de Apocalipse, que é conhecido também como o livro da Revelação. Os evangelhos são livros que contam a história de Jesus, relatam sobre o seu nascimento, seu ministério, ensinos, milagres e falam da sua morte e ressurreição.
Já o livro histórico de Atos dos Apóstolos narra a história da formação da igreja cristã primitiva desde os dias após a ressurreição de Jesus. Fala também sobre o caminho que os apóstolos seguiram após a ressurreição de Jesus, falam sobre o derramado do Espírito Santo na igreja, a conversão do apóstolo Paulo, a propagação do cristianismo e os primeiros líderes da igreja. As epístolas paulinas e as epístolas gerais são cartas escritas pelo apóstolo Paulo e por outros autores como os apóstolos Pedro e João, que contêm ensinamentos, exortações e conselhos práticos sobre como viver uma vida cristã. Essas cartas eram endereçadas às igrejas, a povos ou até a indivíduos convertidos ao Senhor Jesus. Elas abordam questões centrais do cristianismo e também temas específicos com aconselhamento sobre questões enfrentadas pelas comunidades cristãs do primeiro século e que nos servem de ensinamento até os dias de hoje. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, que significa revelação. Este livro foi escrito pelo apóstolo João já na sua velhice, quando ele estava preso e exilado na ilha de Patmos. Este livro contém imagens e visões do futuro e mensagens de encorajamento e advertências para a igreja cristã. O Apocalipse revela a vitória final de Jesus Cristo sobre o mal e a consumação do plano de Deus para a redenção da humanidade. Mas como esses 66 livros que compõem a Bíblia foram escolhidos? Quais critérios foram adotados para a formação do chamado cânon bíblico? A palavra cânon, originária do grego, significa régua ou vara de medir e representa os critérios que foram utilizados como medida ou como regra para definir quais livros seriam aceitos para a composição da Bíblia. Neste ponto, é preciso dizer que a formação da Bíblia não aconteceu em apenas uma reunião fechada e secreta, onde um pequeno grupo decidiu quais livros entrariam e quais ficariam de fora. O cânon bíblico não foi estabelecido de uma vez só, mas evoluiu ao longo do tempo através de um complexo processo de seleção, de aceitação e de reconhecimento por parte da comunidade judaica e, posteriormente, da comunidade cristã. Vários critérios foram considerados ao determinar quais livros seriam incluídos no cânon ou quais ficariam de fora desses critérios e, portanto, não deveriam fazer parte das Escrituras. Para o Antigo Testamento, por exemplo, alguns dos critérios foram testemunhas. O relato que estava no livro tinha que contar com testemunhas que presenciaram o ocorrido, ou que o fato tenha ocorrido em público, como as pragas do Egito, por exemplo. Quando Moisés escreveu o livro Êxodo, muitas pessoas que testemunharam a abertura do Mar Vermelho ainda estavam vivas e podiam confirmar a veracidade daquele texto. E esse testemunho era passado também de geração em geração. Outro critério utilizado era a autoridade inerente do ocorrido. O conteúdo daquele escrito deveria ser facilmente verificado para comprovar a sua veracidade. E também a autoridade de uma linhagem profética. O autor deveria ser confiável e da linhagem que ele dizia pertencer. Deveria ser facilmente comprovado se um livro profético havia sido escrito realmente pelo profeta que se dizia seu autor, como o profeta Isaías ou o profeta Jonas, ou se o livro de Eclesiastes havia realmente sido escrito pelo rei Salomão. Ou seja, deveria ser fácil confirmar a autoria do livro e a autoridade da linhagem de quem o escreveu. Para o Novo Testamento, alguns dos critérios usados foram os seguintes: associação apostólica e autoridade. Os livros deveriam ter sido escritos por apóstolos ou por pessoas associadas a eles. Esse foi um dos critérios mais importantes, pois os apóstolos eram vistos como testemunhas oculares das obras e dos ensinamentos de Jesus Cristo. A autoridade de quem escreveu o livro foi fator determinante para a escolha deste como sendo canônico. Outro critério eram as testemunhas. Assim como no Antigo Testamento, quando os livros do Novo Testamento foram escritos e começaram a serem lidos entre os cristãos da época, muitas testemunhas que presenciaram a vida e os milagres de Jesus ainda estavam vivos e podiam atestar a veracidade daqueles escritos. No Evangelho de Lucas, por exemplo, no início do capítulo 1, o autor afirma que fez uma investigação detalhada sobre toda a vida de Jesus, falando com testemunhas oculares e com servos da palavra, a fim de fazer um relato preciso sobre o que ele havia de escrever. Outro critério era a antiguidade. O escrito não poderia ser uma produção recente, mas sim que se remetesse ao tempo da igreja primitiva, ou seja, que tivesse sido escrito no 1º século depois de Cristo. Outro critério é que o escrito deveria ser aceito pela comunidade cristã.
essa escritura deveria já ser utilizada em todas as igrejas e que já fossem aceitas e utilizadas pela comunidade cristã da época, em suas práticas de adoração, ensino e na sua liturgia, como a prática da Ceia do Senhor, por exemplo. Por conta desse critério, vemos que não foi um grupo seleto de líderes quem determinou quais livros seriam inclusos ou não, mas a aceitação popular da comunidade cristã foi o que desempenhou um papel significativo na formação do cânon do Novo Testamento. Outro ponto foi a ortodoxia teológica, ou seja, os livros que estavam em conformidade com a doutrina e a teologia aceitas pela comunidade cristã. Isso incluía a consistência com os ensinamentos dos apóstolos, a mensagem central do Evangelho e a compreensão da natureza de Jesus Cristo e do plano de salvação de Deus. E por fim, a inspiração divina. Assim como no Antigo Testamento, a crença na inspiração divina dos escritos do Novo Testamento foi um fator crucial na formação do cânon bíblico. Acreditava-se que esses livros tinham uma revelação da vontade de Deus para a Igreja e uma mensagem de salvação para toda a humanidade. Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, o cânon judaico, foram escolhidos pelo povo israelita e é a mesma Bíblia utilizada pelos judeus até os dias de hoje. Já os livros do Novo Testamento foram escritos após o advento da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, e até mais ou menos o final do primeiro século. Até mais ou menos o ano 400 depois de Cristo, houve muitos estudos e muitos debates a respeito de quais livros seriam considerados canônicos. A decisão final sobre quais livros comporiam o Novo Testamento ocorreu ao longo de vários séculos, com diferentes estágios e processos de reconhecimento e aceitação pelos líderes da Igreja primitiva. Não houve um evento específico ou uma data exata em que o cânon do Novo Testamento tenha sido oficialmente fixado. Em vez disso, foi um processo gradual e complexo que envolveu debates, discussões e consensos ao longo do tempo. Durante o século II, os primeiros cristãos começaram a reconhecer e utilizar uma coleção de escritos do cristianismo, que incluíam muitos dos livros que hoje fazem parte do Novo Testamento. Alguns desses escritos foram considerados autoritativos, ou seja, que continham autoridade, e foram lidos e citados nas práticas litúrgicas e no ensino da igreja. No início do século II, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna, que eram importantes líderes cristãos da época, citaram muitos dos livros que agora compõem o Novo Testamento em suas próprias cartas e escritos, indicando que esses livros já estavam em circulação e eram considerados autoritativos por líderes e pela comunidade cristã. Durante os séculos IV e V, vários concílios da igreja foram realizados para discutir e formalizar questões doutrinárias e eclesiásticas, incluindo também o cânon das escrituras. O concílio de Hipona, ocorrido em 393 d.C., e o concílio de Cartago, realizado no ano de 397 d.C., são frequentemente citados como eventos em que o cânon do Novo Testamento foi confirmado oficialmente pela igreja cristã. Os livros do Antigo Testamento foram escritos principalmente em hebraico e aramaico, enquanto os do Novo Testamento foram escritos em grego. Os manuscritos originais se perderam com o tempo. O que temos são cópias feitas por copistas que transcreviam as escrituras manualmente em sua língua original. A Bíblia, como conhecemos hoje, precisou também passar pelo processo de tradução, o que não é um processo simples, visto que existem termos e jargões peculiares a cada língua que precisam ser traduzidas e ajustadas para que haja um entendimento do que o autor original quis dizer. Mas quanto a questões sobre adulteração, é importante reconhecer que ao longo dos séculos houve muitas cópias manuscritas da Bíblia que podem conter pequenas variações e erros de transmissão, mas nunca foi encontrado nenhuma incoerência ou controvérsia, nem nada que comprometesse a veracidade das escrituras. Muitos estudiosos bíblicos têm trabalhado com muito cuidado para reconstruir textos originais através das técnicas de crítica textual. É muito importante também salientar que as diferenças entre alguns manuscritos são geralmente muito pequenas e não afetam em nada a mensagem central da Bíblia. Sem contar que muitos estudos arqueológicos já têm encontrado provas que, a cada dia mais, comprovam a veracidade histórica dos fatos narrados na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. Uma prova disso é a descoberta dos manuscritos do Mar Morto.
que ocorreu entre os anos de 1947 e 1956 em várias cavernas próximas ao Mar Morto, em Qumran, na Cisjordânia. Esses manuscritos são considerados uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX devido ao seu valor histórico, religioso e literário. O achado inclui cópias de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. Essas cópias foram significativas porque fornecem evidências textuais mais antigas e mais próximas dos originais hebraicos do Antigo Testamento. Isso mostra que se houvesse adulterações nas escrituras sagradas, isso seria descoberto com esses manuscritos encontrados no Mar Morto. Muitos dos manuscritos datam de cerca de 200 anos antes de Cristo a 70 anos depois de Cristo, o que os tornam alguns dos textos mais antigos já descobertos relacionados ao judaísmo e ao cristianismo. O fato é que a leitura da Bíblia e a prática dos seus ensinamentos tem mudado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo há milhares de anos. Como já foi dito, a Bíblia é a revelação da vontade de Deus para nós, do seu plano de redenção e de salvação para toda a humanidade. Para quem crê, a Bíblia é a palavra de Deus e tem o poder de mudar qualquer cenário e qualquer história. Muitos ateus e outros descrentes que buscaram ler a Bíblia com a intenção de achar erros para desqualificar a palavra de Deus, acabaram se rendendo às verdades das Escrituras e passaram a crer nesse Deus Todo-Poderoso e no seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar, completando o plano de redenção de Deus para todo aquele que nele crê. Quando eu decidi ler a Bíblia, foi uma das coisas que mais impactou a minha vida nessa caminhada pela busca e pelo conhecimento de Deus. Eu sou o Vitor Pellegrino e se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Compartilhe esta mensagem nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Deixe seu like e um comentário para que eu saiba de qual cidade você me ouve. Obrigado por ficar comigo até aqui e te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser.